Fala pessoal, fala turma da AgroMinds, estamos de volta aqui para mais um super podcast. AgroMinds é algo que a gente criou aí voltado para engenheiros agrônomos, para produtores, para alunos, enfim, toda a galera aí que ama o agro, toda a galera que quer aprender um pouquinho mais sobre o agronegócio de forma geral. A gente traz conteúdo muito técnico aqui, seja com pesquisadores, seja com CEOs de empresa, conteúdos muito técnicos e também sempre a gente tem alguns podcasts da AgroMinds mesmo, do nosso pensamento, junto comigo, com o Fernando Warpechowski e com o Fabrício da Agrocet Rural Consultoria. E hoje estamos com um convidado super especial, que é o Eduardo Machado, pesquisador da FMC, na parte de entomologia, na área de inseticidas. A gente que se conhece muito bem, né, Eduardo? Muito bom te ver mais uma vez. A gente esteve junto aí um certo tempo atrás, onde eu estive visitando aí o setor de pesquisa da FMC. Estudamos na mesma faculdade, nos mesmos colégios, então a gente tem uma afinidade muito boa e trazer o Eduardo aqui para comunicar, inseticida, para comunicar resistência a inseticidas e pragas, com certeza é uma satisfação para todos nós agromais e uma satisfação pessoal também. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Anderson. E viemos da mesma cidade também, né? Velocidade. Exato, do interior do Rio Grande do Sul. Obrigado pelo convite. É uma satisfação poder falar um pouquinho sobre inseticidas, manejo de resistência e fico à disposição. Muito bom. Então, Eduardo, comenta um pouquinho da tua trajetória aí, até para todo mundo que vai nos acompanhar, né, de como que você foi parar aí hoje na FMC, tua história. Eu já conheço muito bem, né, a gente teve uma história muito parecida desde a mesma cidade até a mesma faculdade, mas comenta aí como que foi essa tua evolução na carreira até chegar aí como pesquisador à frente da FMC. Claro, claro. Tudo começou com a universidade, né? Então, como tu falou, eu também fiz a graduação na Universidade de Santa Maria, então fiz agronomia lá. E mais ou menos no meu último semestre de graduação, eu comecei a trabalhar com a parte de entomologia, com o professor Oderley Bernardi, que o foco dele é manejo de resistência. Eu fiz meu estágio na época na empresa Dow, ainda era a Dow AgroScience, e aí me deu uma experiência muito grande, onde eu fiz estágio em Rio Verde, hã, em Goiás, né, e tive a oportunidade de trabalhar com muitas culturas. A partir desse estágio, surgiu a oportunidade de eu fazer mestrado com o professor Oderley, em uma parceria, na época já, então, a Corteva, em que a gente estava trabalhando no lançamento da soja hoje que o produtor tem no campo, que é a Conquesta. Então, a Uhum, ideia do meu projeto de mestrado foi avaliar a eficácia da Conquesta, principalmente contra o complexo de Spodopteras, por uhum, causa que até então é a praga, né, que hoje nenhuma das biotecnologias que a gente tem no campo controla. Então a gente sim. buscou entender qual que era o espectro, né, da conquesta que expressava a proteína CRIUM-AC, que hoje tem nos eventos Intacta, né, na Intacta mais antiga e também nos eventos novos, e acrescentando a CRIUM-F, lá daquele milho Herculex lá de trás. Sim, Então a lá gente fez atrás. esse estudo no meu mestrado. Depois do mestrado, eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, cujo foco foi tentar melhorar, né, o meu inglês e tudo mais. Eu fiz o meu doutorado depois com o professor Celso Moto, na Exalc, em Uhum, Piracicaba, e aí isso já é mais recente, que eu tive a oportunidade de trabalhar com a cigarrinha do milho. Então nós fizemos um trabalho em que a gente avaliou a resistência da cigarrinha do milho aos inseticidas que a gente tem no mercado para o seu uso. Foi um projeto em conjunto com o Iraque Brasil, o Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas, e também em parceria com a CropLife Brasil, em conjunto com a uhum, Exalc. Eu tive essa oportunidade, eu falo que para mim foi espetacular, podia ter dado tudo errado, que a gente não sabia hum, nada dessa espécie. Eu comecei o doutorado em 2020, então os problemas aumentaram nessa época, né, então não se sabia nada sobre cigarrinha do milho praticamente, o que dizer sobre resistência de cigarrinha do milho. E esse era o principal a pergunta da vez. Aí depois disso surgiu a oportunidade de adentrar o mercado de trabalho. Eu estou há 2 anos como pesquisador de inseticidas e desenvolvimento de produtos na FMC, uhum. fico sediado em Paulínia, em São Paulo.
Muito bom, Eduardo. Inclusive o nosso último podcast foi falando sobre cigarrinha no milho. O Fabrício, que ele Legal, é pesquisador e consultor, e tem um trabalho incrível falando em cigarrinha, dá muita palestra sobre o assunto, e realmente trouxe muito sobre a cigarrinha. Então eu acredito que eu queria que tu comentasse, já que o nosso foco aqui é falando em resistência, o que que vocês mais veem hoje que tem impactado nessa linha aí no Brasil? É a cigarrinha um dos grandes problemas? O próprio complexo de Spodoptera, vamos puxar, por exemplo, para a cultura do milho, né, eu vejo aqui por onde eu estou, né, a gente não consegue achar materiais resistentes, parece que é difícil a gente conseguir e tem sido algo que nos incomoda muito, né, e que faz o produtor quebrar a cabeça e investir muito em inseticidas pensando. O que que você vê aí das pragas hoje que estão, mais em alvo na parte de resistentes, pensando no cenário nacional? perfeito. Excelente pergunta. Essa, é uma pergunta que vem diariamente para nós, né, para entender, porque o produtor está no campo, ele vai comprar um produto ou uma tecnologia, ele vai usar e ele quer só uma coisa, ele quer a resposta que falaram que ia dar, né, ou É. seja, controle. E um dos principais problemas que a gente tem no contexto de resistência é primeiro distinguir se o problema é mesmo resistência ou se é outra coisa que está acontecendo. Já respondendo a tua pergunta, com certeza pegando, quem sabe, as culturas que a gente tem, né, mais abrangentes, como soja, milho e algodão, a gente tem uma coisa em comum nessas 3 culturas para uma praga, que é Spodoptera frugiperda, ela se alimenta dessas 3 culturas. Então ela é uma praga desse sistema. Quando a gente fala nesse sistema soja, milho e algodão, em algumas regiões a gente tem essas 3 culturas, né, então se a gente pegar o centro-oeste para cima, em muitas regiões nós vamos ter tanto soja quanto milho e algodão, tanto na reunião de vocês. Agora se a gente pegar o sudeste para baixo, a gente tem soja e milho, mas mesmo assim, então se tu for visualizar num mapa, você tem uma praga que tu tem alimento o ano inteiro para ela, nas diversas regiões que a gente estiver falando, e tem uma coisa em comum, que é o controle dessa praga. Até então nós temos tecnologias BT, né, que expressam proteínas que têm como foco matar essa lagarta, e a gente vem tendo relatos então de que em algumas regiões essas tecnologias elas não performam como deveriam. Até o Uhum, momento nada foi publicado na literatura do ponto de vista de quebra por resistência, né, mas a gente vê que é o dia a dia e o produtor vem falando isso. Por que que isso ocorre? Eu acho que esse é o ponto importante de dizer. Isso se dá principalmente pela pressão de seleção. O que que é isso? A uhum. exposição do inseto, a exposição de diferentes gerações do inseto ao a mesma tática de controle. Se tu pensar numa biotecnologia, é como se eu estivesse aplicando inseticida todo dia. Sim. Tu conse Por causa que ela vai estar expressando proteína todo dia. Então Uhum, imagina, vem uma geração, tem expressão da tecnologia, vem outra geração, tem expressão da tecnologia. Eu tô com o uhum, milho, aí eu troco para soja. Eu tenho a proteína Cri1AC, Cri1F, Cri1A105 e Cri2AB2, que hoje estão nos eventos da segunda geração da Intacta, no milho. E eu também tenho no algodão. Então é como se eu tivesse usando os mesmos inseticidas, geração após geração, para controlar a mesma espécie. Isso gera uma pressão muito grande. E como todos os organismos vivos evoluem, os insetos, eles também evoluem, só que eles evoluem mais rápido, porque para eu e para ti ter uma geração demora. Para a Spodoptera gerar uma nova geração é 1 mês, em alguns locais 20 dias. Então você acaba pressionando os pais, e aí esses pais podem acabar evoluindo, eles vão deixar filhos que já irão ser resistentes. E aí, isso acontece de forma rápida e acontece a quebra das tecnologias. Por isso que Spodoptera, e aí na tua pergunta, na minha visão, se a gente levar em consideração soja, milho e algodão, com certeza é a praga do momento. É sim. um A inseto nível e Brasil, assim, a nível Brasil, por causa no milho, então vai ser a principal praga. sim. Nós tivemos aí problemas com a cigarrinha do milho, né,
problemas recentes, e a gente pode discutir um pouco mais sobre ela. Eu trabalhei bastante no meu doutorado com a cigarrinha, só que a cigarrinha ainda ela hoje, como o manejo da Spodoptera voltou a ter uma alta adoção de inseticidas, você também querendo ou não, você acaba usando também inseticidas que favorecem o controle dela. O produtor aprendeu a trabalhar melhor com a cigarrinha do milho, começou a controlar mais cedo e hoje consegue ter um controle mais eficiente. O que faltava era informação. Agora, para a Spodoptera, mesmo a gente tendo informação, sabendo do hábito dessa praga, de como ela ocorre, o controle é muito difícil, por causa que eu estou trabalhando com inseto que fica no cartucho, que se eu perder a mão e entrar tarde, mesmo não é, aí não é resistência, é dificuldade de chegar no alvo É o e que alvo, né. vai e que é a praga do milho, né, então vai me gerar danos muito grandes. E aí tu tem a Spodoptera em soja, com hábitos diferentes, com hábito de corte na planta que a gente não via anos atrás, né, acontecendo desde o início até o reprodutivo, e tu tem ela também no algodão, e aí eu vou ter Spodoptera no botão floral, que vai me dar um prejuízo direto de produtividade. Então, com certeza, em Spodoptera, e aí vem todo o problema, que é a resistência a inseticidas. Nós temos resistência da Spodoptera a inseticidas, nós temos diversos trabalhos publicados falando disso, o professor Celso, o professor Oderley, o Iraque faz um trabalho também, né, de comunicar a resistência e, com certeza, torna-se o inseto praga da vez. Uhum. Muito bom, Eduardo. Realmente Spodoptera ela vem muito tempo aí causando danos e diversas culturas. É uma das pragas mais adaptáveis aí, né. Eu vejo que aqui também eu tô no extremo norte do Brasil, uma região de fronteira, e, teve produtor que inviabilizou a lavoura e não conseguia de tantas aplicações e produtos de ter muita dificuldade, e justamente igual tu falou, entra dentro do cartucho, o próprio alvo ele é muito difícil. Horário de aplicação, momento certo, própria molécula, diferentes inseticidas com diferentes, eh, aplicações, ali é muito difícil ter aquela ação translaminar ali para realmente controlar o inseto. E falando um pouco de cigarrinhas, você comentou para a gente abordar, a gente passou um panorama geral aí da Spodoptera. O que que você vê aí atualmente pensando em cigarrinha, que é uma também uma é um inseto que consegue ir para vários lugares muito rápido e se dissemina muito fácil. Perfeito. Eu acho que essa tua última frase, ela explica bem um dos principais problemas da cigarrinha. É um inseto que tem uma alta capacidade de dispersão. Então, isso prejudica muito o controle. Então, o primeiro ponto da cigarrinha que a gente vê de dificuldade de controlar ela é porque o inseto dispersa muito, então o horário de aplicação vai fazer muita diferença no controle dessa espécie. Então, o produtor é importante que ele opte por horários amenos, ou seja, início da manhã ou final do dia, porque horários que eu tenho temperatura mais amena, e por mais que eu fale de regiões que a temperatura ainda continua sendo alta, isso diminui a atividade do inseto, porque o inseto responde à temperatura. Então você consegue ter insetos com menor atividade de voo e mais expostos à aplicação do produto. Além disso, cigarrinha do milho, a gente tem problema de resistência a inseticidas, nós publicamos esse trabalho, nós temos esse problema, eu vou comentar, mas o que vem antes de tudo é o manejo regional. Então é difícil de fazer, necessitaria de ações mais abrangentes. Acho que eu cito o exemplo da Epagre em Santa Catarina que tenta fazer isso, porque assim, é um inseto que ele tem preferência por plantas de início de ciclo. Então quando eu tenho o meu milho lá em V1 para V2, Uhum, com a primeira folha com colar formado, lançando já a segunda, é um ponto que eu vou ter cigarrinha entrando na minha lavoura. uhum. O milho ele é mais suscetível de V1 a V5 aos patógenos. Então esse é a principal janela que eu tenho de controle.
Nessa janela eu tenho que estar muito esperto no controle do inseto, porque assim eu reduzo a transmissão dos patógenos, tá. Qual que é o problema? Se eu estou com o milho sendo plantado numa região que eu já tenho milho senescendo, eu vou ter problema com cigarrinha, por causa Sim. que ela vai dispersar. O inseto ele tem preferência por plantio mais novo. Olha que legal isso. Tem estudos que dizem que o inseto infectado, o que já está infectado, ele Uhum. tem preferência por plantas sadias. Então ele reconhece, nós temos sinais, comunicação entre as plantas, o inseto reconhece a planta que está sadia. E ele vai e a fêmea vai ter preferência por essa planta. Então vai se alimentar, vai ovipositar e vai transmitir. Então, nós temos que ter muito em mente que a janela de aplicação que eu vou optar para plantar o meu milho, ela vai me definir se eu vou ter problemas com cigarrinha ou não. Se Aham. eu tiver numa situação de alta pressão, começar com entradas desde cedo, e aí combinar inseticidas químicos com biológicos, que faz total sentido, Uhum. e aí eu ter pelo menos uma rotação de modos de ação, rotação de inseticidas, para mim evitar resistência, evitar problemas nesse sentido e ter um melhor espectro de controle. Uhum. Muito bom, realmente, boa, eu não sabia dessa, Eduardo, realmente foi muito interessante. Uma Esses bichos curiosidade aí são que danados. são mesmo. Mas enfim, a capacidade dos insetos, realmente a adaptação é muito alta. Por isso que, né, num país tropical, igual é o Brasil, você já morando nos Estados Unidos, eu também já tive a grata satisfação de ter morado lá, é um pouco diferente. Se tu vai falar com o americano de praga, eles alguns até nem conhecem algumas pragas, eu brincava lá, que não é tanto problema Isso. igual é aqui no Brasil como um todo. E na prática, Eduardo, o que que você diria, assim, para os produtores, o que que vocês orientam até para os produtores que estão nos acompanhando, como manejar, ter manejo anti-resistência, dicas aí para o produtor, para o engenheiro agrônomo que está dentro de uma revenda para ter posicionamento. Eu digo alguém que está à frente do produtor, eu tenho várias opções de inseticidas, trabalhar isso, como orientar o produtor Perfeito. também, para que isso não aconteça, igual você falou também, para ter uma região, às vezes muito disso é parte de um trabalho em conjunto na própria região para que isso não aconteça. Perfeito. É, essa é a pergunta do milhão, né. Então, assim, a gente nós vamos nó a gente vai ter um conjunto de opções para tentar mitigar o processo de resistência. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que o inseto ele está aqui muito antes da gente, e ele vai se adaptar. Então a resistência é uma questão de tempo. O tempo que eu vou levar para ter ela, vai depender diretamente do meu manejo, tá. E aí, a gente fala muito pouco, às vezes, do manejo integrado de pragas. Então, o manejo de resistência, ele vem dentro do manejo integrado de pragas. Eu começo por aí. Se a gente lembrar lá, a gente fez agronomia, a gente tinha uma casinha do manejo integrado de praga. A base dessa casa é monitoramento, taxonomia, identificação de pragas. Isso é o pilar. Então, o produtor, ele não pode perder a mão do monitoramento, tá? Porque tudo fica mais difícil quando eu tenho uma alta densidade populacional, quando eu deixo esse inseto aumentar a população. Eu vou trazer um exemplo simples, que é o percevejo. Então, eu falei, né, que Spodoptera é a praga do momento, e já é há muito tempo, né, voltou por causa das tecnologias, mas falando de resistência, né, nós temos problemas graves de resistência a inseticidas para Spodoptera. Agora, percevejo marrom ou barriga verde, que vem ocorrendo bastante em soja, com certeza o percevejo em soja e quem sabe de maneira geral, é uma das principais pragas, se não a principal, levando em consideração a cultura da soja, por causa que eu vou ter um dano direto no meu grão, né, então é um grande problema. E qual que é a chave do controle de percevejo? Monitorar. Uhum, Então, é caro pagar para bater pano ou pedir para o funcionário bater pano ou ter um planejamento para isso?
com certeza é mais barato do que eu ter problemas com percevejo. Porque o que que acontece? Nós temos algumas ondas que a gente fala de percevejo na lavoura. Então, a primeira delas, ela começa antes do reprodutivo. E geralmente o produtor, ele fica mais atento no reprodutivo. E o manejo do percevejo, ele vem antes. Então, se eu começar a perceber percevejo no meu plano de batida, até menos que um percevejo no pano, já é momento, quem sabe, de eu pensar em planejar minhas aplicações. Porque se eu evitar que essa população aumente, eu vou conseguir controlar ela mais fácil e vai me evitar menos problemas e um custo menor lá na frente. Porque eu tenho problemas com resistência? Com certeza para alguns ativos eu vou ter. Mas tu concorda comigo que é mais fácil eu controlar uma densidade menor de insetos do que uma maior? Então, muitas vezes o problema não vai ser a resistência, mas a dificuldade de controlar insetos numa alta quantidade. E falando de resistência, quando eu estiver fazendo meu manejo, rotação de inseticidas. Não se apeguem a um único inseticida. Ele pode ser o melhor inseticida em 3 anos na minha lavoura. Na quarta lavoura, na quarta safra, ele pode começar a falhar. É importante dizer que resistência, ela é um processo principalmente local e regional. Então, se eu estou falando de resistência lá no Rio Grande do Sul, não quer dizer que eu tenho resistência em Roraima. Agora, se eu tenho uma região em Roraima que começou a ter problema numa safra, eu tenho que ter foco. Todos os produtores dessa região têm que estar atento para esse problema, por causa que né, ela, como ela é local regional, pode se expandir nessa região e aí eu ter populações residentes que sejam mais difícil de controle. Olha aí, ó, essa dica aí é sensacional, hein, Eduardo. Opa, espero que ajude. Resistência local e regional. A gente pegar, muitas vezes, própria doença, ela vem muito acompanhada da semente, né. Então, muitas vezes, um exemplo, vem semente aqui para o Roraima, lá do Mato Grosso, muitas vezes essa semente vem com inóculo de antracnose, de cercospora, e quando a gente se fala de pragas, muito bom identificar o que está acontecendo no local e regional. Isso que eu comento muito com alguns clientes, não quer dizer que, o produto X não funciona lá na região, que aqui né, não funciona lá, que aqui não vai funcionar também. Porque eu tenho percebido isso, muitas moléculas onde eu trabalhava, no Mato Grosso, aqui são diferentes. Por quê? Porque aqui é uma região de fronteira. Mas no Mato Grosso, devido ao excesso de exposição, aqueles inseticidas na linguagem popular do produtor já não funciona mais. Aham. E vamos lá, um tema um pouco polêmico que a gente vê muito na prática, que é o aumento de doses, Eduardo, que até Isso. onde é possível isso, até onde é viável, essa Uhum. questão de aumento de doses, muitas vezes de forma a querer resolver o problema, ou talvez isso não vai impactar, mais no problema ainda. Perfeito. Outra pergunta do milhão, né. Mas essa pergunta é bem interessante do ponto de vista científico. Por quê? Vamos pensar assim, por que que existe a bula do produto? Não é por causa que não uma bula ela não surge do nada, uma bula ela vem acompanhada, ou seja, se você tem algumas apresentações que a gente mostra, para o desenvolvimento de um produto novo, eu demoro cerca de 10 anos, tá. E o meu gasto é cerca de $300 milhões. O meu não, né, porque eu não tenho esse dinheiro nunca, né. Mas o gasto de uma empresa é de cerca de $300 milhões para mim produzir um produto e lançar depois de descobrir, depois de 10 anos. Então, nesse período de desenvolvimento de produto, a gente vai passar por diversas etapas, tá, que vai começar inicial lá desenvolvendo, entendendo se ele é inseticida, fungicida ou herbicida, para que pra onde ele vai ir, beleza, é um inseticida? Para que praga ele vai bem? Ou seja, para qual o conjunto de insetos ele funciona? Ele funciona bem para lepidópteros, para lagartas. Então, a gente vai começar a trabalhar com lagartas. Aí já foi 3, 4 anos. Ele veio para nós, a gente começou a trabalhar com eles. E aí a gente vai entender qual a dose que ele vai funcionar. Eu começo trabalhando com doses de laboratório, ou seja, com uma população de laboratório, porque eu tenho que ter um referencial.
Além disso, aí eu vejo mais ou menos como ele vai, e esse produto ele vai para campo, vai com os pesquisadores de campo e vão ver se essa dose faz sentido no campo. E aí eu vou chegar numa bula que vai me dizer: "Ó, essa dose, ela controla o inseto". Então eu vou ter um controle mais de 90, 80 ou até 100%, tá. Então quando eu lancei meu produto, a bula dizia que controlava, porque foram feitos diversos testes, 10 anos de pesquisa para dizer que Exato. aquela bula, ela controlava, tá. O que que acontece quando depois de 2, 3, 4, 5 anos, a gente começa a aumentar a dose de bula? Aí eu vou perguntar pra ti, Anderson, por que tu acha que a gente está aumentando a dose de bula? Porque não está sendo mais eficiente. Exato, então o cenário geral é esse. Agora, o ponto do aumento de dose é que eu tenho um problema, primeiro ambiental, né, por causa que aquela dose que eu registrei, ela passou por vários processos de averiguação pelo IBAMA, pela Anvisa e pelo MAPA, para mim dizer que ele recebeu um rótulo lá de toxicidade para humanos e para organismos naturais, dizendo que naquelas doses o problema ele é ele é como é eu não vou dizer que não existe, mas o problema ele foi percebido e está anotado, tá. A gente sabe o que pode causar. Quando eu aumento dose, primeira coisa, eu tenho um problema ambiental, porque eu não sei o que pode causar essas doses no ambiente, então esse é um problema. Agora, o problema que eu tenho em termos de controle é que o aumento de dose, ele já vem porque eu estou percebendo falha. E se eu estou percebendo falha devido e aí eu já estou em uma, 2 safras e essa falha se repete, eu isolei todos os fatores, pulverizador, ponta, bico, volume de calda, eu isolo todos os fatores e digo: "Cara, eu fiz tudo certo e não funciona como funcionava, pode ser resistência". E se eu tenho Uhum. resistência, não é aumentando a dose que eu vou resolver o problema. Em uma safra, 2 safras, pode ser que eu tenha um resultado positivo. Na terceira, quarta safra, eu vou ter insetos que sobrevivem a doses mais altas já do que eles sobreviviam. E assim vai ir consequentemente, é uma bola de neve. Então, assim, o aumento de dose, ele não é solução. Ele ele vai ocorrer? Vai ocorrer, por causa que o produtor, dependendo do custo que for o produto, ele vai comprar mais barato só para aumentar a dose, porque ele sabe que vai ter um controle, mas isso não é sustentável. O Aham. ideal é manejo. Sim. Entra mais cedo, monitora o inseto, entra mais cedo, tenta utilizar diferentes ativos. Se esse não está funcionando, opta por um que tu sabe que tem uma boa eficácia, e aí volta, quem sabe, com esse inseticida nas doses recomendadas, depois de usar outro, para dar uma quebra, quem sabe, na resistência ou aumentar suscetíveis no ambiente, entendeu? Então nós temos ferramentas para trabalhar nesse cenário. Uhum. Muito bom, Eduardo. E igual você mesmo falou, e quando eu fui aí em Paulínia com vocês na FMC, o tempo que demora uma molécula para ser feito, o investimento que é, muitas vezes não, espera aí, demora 10 anos para descobrir uma molécula, ou enfim, para desenvolver. Aí muitas vezes Desenvolver. surge uma praga que não se estava esperando, né. E aí, espera Perfeito. aí, todos os recursos são destinados imaginando que vai acontecer isso. Então realmente é uma dificuldade e eu vejo que a forma que tu fala é muito positiva, a gente tem que trabalhar as ferramentas que tem. Que é possível. De forma, assim, da prática, às vezes o produtor que está nos ouvindo, você acha assim, o que que seria na média, eu já vi consultores falando: "Não, eu vou trabalhar 2 anos com inseticida, depois eu vou rotacionar, ou todo ano rotacionar". Quanto essa exposição aí, claro que varia muito de praga para praga, Isso, mas alguma forma que o produtor, que o agrônomo que esteja nos claro, escutando consiga aplicar ali na hora de recomendar o produto. claro. Vamos vamos criar um cenário então, vamos criar Vou um dar um cenário exemplo, de soja e um Metomil. cenário de milho. Metomil é barato, Be todo mundo quer aplicar. Tá, beleza. Então, ó, vamos primeiro assim, ó, vamos dar 2 cenários em que a gente tem, por exemplo, soja e tem milho. Vamos pegar no milho, Spodoptera frugiperda, e vamos pegar a soja percevejo. Veja já, eu tô falando: "Ó, vamos fazer rotação, né", mas veja já, quem sabe para percevejo eu tô com 2 ou 3 aplicações. Vamos jogar 2 ou 3 num cenário que eu tenho o inseto ocorrendo, e aí eu vou fazer, quem sabe, 2 ou 3.
Spodoptera, no cenário atual, vamos jogar num cenário difícil, que não funciona praticamente em nada e vai ser inseticida. Já numa pressão alta de seleção que eu tô com 5 aplicações para Spodoptera frugiperda. Veja que o meu leque diminui já o meu manejo muda, né. Então, pensando nesse cenário de milho para Spodoptera, ou então a gente falou, né, por exemplo, do ativo Metomil, ele é um ativo que está há muito tempo no mercado, é bastante utilizado, muito por causa de custo, e que o produtor vê um benefício aumentando a dose, né. E aí, o que que é interessante pensar nesse cenário? Em vez de eu tenho 5 aplicações. Primeiramente, o que que eu tenho que pensar? Spodoptera, ela vai acontecer desde ali do V2, pelo menos. O inseto vai chegar a mariposa já no início, quando o milho começar a abrir a primeira folha, e se a mariposa vai chegar, vai ovipositar, eu vou ter aí cerca de 3 dias para esse inseto começar a eclodir, a se alimentar, eu vou estar no milho em V2 para V3, em que o produtor percebe o dano. Primeiramente, tratamento de sementes. Eu já tenho que ter entrado com tratamento de sementes se eu sei que a minha área é uma área com problemas de Spodoptera. Sim. Eu tendo tratamento de sementes, eu já tenho pelo menos esse controle inicial desse inseto que está chegando, ovipositando. Com tratamento de sementes eu já retardo esse dano inicial. Aí eu vou jogar com inseticidas. Eu falei 5 aplicações. Primeiro, dá preferência para inseticidas que atuem em lagartas pequenas já no V2. E aí eu Uhum, tenho diversos grupos no mercado, né, que atuam principalmente em lagartas menores, tá. uhum, A gente pode citar vários, eu não vou entrar em detalhes de produto, né, mas vá para inseticidas que atuem em lagartas pequenas. Então, se a gente vai ter produtos fisiológicos, vai ter diamidas no início. Depois disso, eu vou começar a rotacionar. Eu posso repetir 2 vezes a mesma aplicação? O ideal é se eu conseguisse rotacionar vários, mas isso não acontece. Então, no máximo 2 eu recomendaria para ir rotacionar o produto. Eu já vou estar com o milho lá em V4 para V6. Aí eu vou usar produtos que atuam melhor em lagartas grandes. Aí eu vou ter diversos outros produtos também que têm eficácia sobre lagartas grandes. Então a gente tem benzoato, a gente tem doxacarb, a gente tem alguns leques de produtos para atuar aí. Então, o metomil ele vai estar junto nessas janelas, ele é um carbamato, então ele vai atuar muito também por choque, vai ter principalmente esse modo de ação, e vai também pegar um pouco de lagartas maiores. Então eu já falei de 3 modos de ação, que pelo menos a gente pode estar jogando nesse cenário de 5 aplicações. Eu preciso fazer 5 aplicações do mesmo produto? Não tem necessidade. Agora perceveja, eu tenho 2 ou 3 aplicações. Pelo menos 2 ativos para mim estar manejando o percevejo. Ou pelo menos, se eu tiver 2 aplicações, eu sei que eu tenho eficácia do mesmo ativo, se eu tiver com soja e depois for entrar com milho, eu ter cuidado para não usar o mesmo ativo que eu usei na soja, j já no início do milho. Então eu dessequei a minha soja, por causa que eu estou pensando em barriga verde, dessequei a soja, pensando já em dar uma dessequei ela já no final com inseticida, né, entrei junto com inseticida para baixar percevejo, para mim ter ou lagarta, para mim ter menor, ocorrência desse inseto no milho que eu entrei depois, cuidar para mim não estar entrando com os mesmos ativos no início já do milho, porque a uhum, pressão aumenta. Então tu vê que como tem alguns cuidados que a gente vai fazendo, que a gente reduz o meu problema na minha lavoura, que eu tenho um leque de produtos que não vão custar tão mais caro, e que eu consigo estar jogando com produtos que eu sei que não vai tão bem, com produtos que vão melhor, e manejando esse inseto. uhum. Muito bom, Eduardo, muito bem explicado. Acho que esse teu posicionamento foi muito prático. Tenho certeza que quem pegou isso aí vai conseguir aplicar aí, na prática, o produtor que está ouvindo, né, para realmente utilizar as ferramentas que se tem, para ser assertivo ali e evitar que se aumente esses problemas, que a gente sabe que cada vez mais o uso de inseticidas vai acontecer. Se não for de forma racional e estratégica, vai aumentar essa questão da resistência, e a gente não quer isso. E sobre mosca branca?
que você tem visto? Também é uma praga que eu vejo que, dependendo do ano, anos mais secos aterrorizam os produtores aí. Perfeito. Mosca branca, ela está muito relacionada, tu falou a palavrinha-chave, ao clima, né. Então, agora, se a gente estiver numa região seca, ela tem a presença mais constante, né. Mosca branca, falando principalmente em soja ou algodão, aqui tem e tu vai ver que eu vou estar repetindo isso para todas as pragas, mas mosca branca é mais essencial ainda. O manejo dela vem no início, então não adianta o produtor perceber a mosca branca quando tem adulto voando na lavoura, tá. Sim, Porque aí, se a infestação for muito alta, ele não vai ser difícil ele conseguir controlar, pode pegar o melhor produto no mercado. Por causa que o fluxo do inseto, o inseto ele completa o ciclo em 12 a 15 dias, é muito rápido. Então, o produtor ele tem que ter foco nas culturas que vinha antes, no meu cenário que eu estou plantando a minha soja, né, ou o meu algodão, quando que vai estar essa planta indo para o campo, como que tá as lavouras na volta, para saber que eu vou ter inseto entrando. E ele vai ter que pegar o trifólio, vai ter que pegar a folha e vai ter que olhar atrás da folha para perceber ninfa. Esse é o melhor manejo. Se uhum, o produtor está percebendo que tem ninfa de mosca branca, acompanhada já com alguns adultos na área, não pensa 2 vezes, é momento de entrar. Por causa se ainda mais for região seca, porque se eu perder esse time, o problema da mosca branca, ela não vai estar atrelado diretamente com falha de produto por causa de resistência. É porque imagina, eu entro na minha lavoura com o produto X, eu controlo, eu vejo que diminuiu o adulto, mas é difícil eu ter produto que controle adulto e ninfa ao mesmo tempo. Nós temos alguns que têm um bom controle, mas, é difícil fazer 100% de controle, então eu vou diminuir a população, mas eu tenho ninfa que está vindo e virando adulto. E aí, o intervalo da aplicação é importante. Então por isso que a gente fala para mosca branca, monitoramento, tenta entrar no cedo, quando está percebendo ninfa e adulto, e provavelmente faça uma sequencial num período de 7 a 10 dias, que é o período que essa ninfa vai virar adulto. Então, que essa ninfa ela vai passar pelos seus estágios e vai virar adulto. Então, se sobrou alguma coisa na lavoura, eu vou ajudar ainda no meu controle. Então, assim, ninfa, produto sistêmico. E sim. aí a gente tem vários. Eu recomendo entrar no site do Iraque, nós temos um folder lá de modo de ação, lá vocês vão ter separado o modo de ação, o ativo, se depois tu quiser eu te deixo o link, Anderson, e aí podem olhar lá, vai ter um leque para qual praga vai, para o que vai, se é sistêmico, se é de contato, o que que é, e aí ajuda no manejo. Uma ninfa, focar em produto sistêmico. Adulto, tu vai entrar mais com o produto muitas vezes de choque, tá. Se puder fazer os 2, melhor, mas principal, provavelmente 2 aplicações no intervalo de 7 a 10 dias, para mim controlar esse inseto e ter uma situação melhor. Não Eu entrar no apaga-fogo, porque aí vai ser é. difícil. É, mosca branca, eu já tive situações bem problemáticas. E como que acontece muitas vezes na prática, Eduardo? O produtor tá indo: "Ah, mas choveu", né, e aí diminui a população. "Ah, mas choveu, diminui a população". Aí quando vê dá aquele período seco e ninguém segura mais mosca branca. É o que a gente Aí falou. então realmente é uma praga, eu vejo, aqui pelo menos na região que eu atuo e outros que eu já atuei, tem que ter muita atenção, porque tá vendo ali quando vê, explode a população, igual Eu você posso falou, é muito rápido. complementar? Só Sim, porque o que tu falou foi ótimo do ponto de vista de entomologia. Por que que dá a percepção que não vai ter mais? Por causa que a chuva, principalmente estou falando do inseto diminuto, vai reduzir adulto. Só que aham. tu acabou de falar: "Nossa, eu tinha bastante inseto, tava uma infestação alta, diminuiu o adulto". Chuva não mata a ninfa, tá, pessoal. Show. Então a ninfa ela vai continuar ali. E o que que vai acontecer depois de 7 a 10 dias? Essa ninfa vai emergir e aí eu vou ter de novo aquela infestação com um monte de adulto na minha lavoura ovipositando e aquele ciclo nunca termina. É, e começa a entrar a tecnologia de aplicação cada vez mais difícil de Mais fazer o controle. difícil, quase E assim, impossível, eu diria. i indo para o final agora, a última pergunta, a gente sabe que o assunto é extremamente importante, interessante e merece várias aulas e explicações sobre, né. É um mundo muito complexo, o manejo de antirresistência. Falar de biológicos.
ferramentas aí, né, que eu tenho certeza que vem para contribuir também nesse manejo anti-resistência das pragas e dos inseticidas. Aham, perfeito. É, o biológico, ele é uma das tecnologias que mais cresce no mercado nos últimos anos, então é uma realidade. Nós temos ferramentas muito boas para controle, mas é importante entender que o biológico, ele tem um fundamento bastante diferente do inseticida. Nós, com inseticida químico, a gente é acostumado a aplicar e querer ver um inseto morto, né. Então a gente Uhum. tem diferentes modos de ação, diferentes maneiras do inseto morrer, mas a gente aplica e o produtor vai lá e vai ver o bicho caindo, o bicho atrofiando, vai ver mais ou menos isso. O biológico, e daí eu posso ter fungo entomopatogênico, eu posso ter vírus, eu posso ter bactéria, eu tenho amoeba, então eu tenho diferentes formas, né, hoje, de biológico para controle de insetos. Só que ele já é uma tecnologia que veio para ser usada de maneira diferente, ela veio para complementar o manejo, tá. Sim. Ela não vem para ser a solução do problema. Então o uso do biológico, ele vai estar junto com o inseticida. E aí, claro, o principal ponto, compatibilidade. A gente tem que Uhum. entender, e as empresas, Muito elas top. já vêm lançando, né, geralmente elas têm um catálogo dizendo com que ou que não é compatível, ou tem trabalhos publicados, ou o produtor consegue fazer um pré-teste, né, na lavoura para ver se embucha tanque, se dá fito, se tem algum problema, né. Se diminui o meu número de indivíduos, se um inseticida, por exemplo, diminui, se for fazer mistura, a gente sabe que é uma realidade, É. mas o biológico ele vem para estar sendo complementar ao inseticida químico. Usando as 2 ferramentas e tendo no meu sistema aí essas ferramentas, com certeza vai contribuir no controle. Muito bom, Eduardo, muito bom. Eu tenho certeza que quem escutou até aqui o nosso podcast vai ter muito insight, muita dica aí para aplicar na lavoura, né. Essa conversa aí botou dinheiro no bolso de todo mundo aí que vai ouvir, eu tenho certeza. Para os agrônomos que estão posicionando aí, né. Então, realmente te agradecer muito aí você, a Frena FMC, toda a tua história, que eu já venho acompanhando, a gente já vem, junto aí nessa trajetória aí da agricultura no Brasil. Falar que aqui o Agromais está sempre de portas abertas aí para a gente trocar ideia, falar também para a turma aí seguir o Eduardo nas redes sociais, acompanhar o trabalho dele e também nos seguirem, a gente passando aí mais de 2.000 seguidores no Instagram, um crescimento super rápido, graças a Deus, a gente vê a oportunidade, a gente tem de comunicar assuntos técnicos, assuntos que realmente vão engajar e vão contribuir com a agricultura brasileira. Eduardo, muito obrigado, tá? Acho que deixa uma mensagem final aí, hoje bastante gente já nos ouve, e depois a gente coloca também Claro. em vários grupos do WhatsApp, e deixa uma mensagem aí para quem ficou conosco aqui até o final. Anderson, primeiro agradeço novamente. Eu gostaria de parabenizar também o programa de vocês. Eu acho que esse é um conteúdo que vai agregar para todo o setor produtivo. São informações que vêm diretamente, né, de pessoas que trabalham na área, então, alguns Exato. especialistas, então, com certeza, vai agregar diretamente ao produtor e à cadeia como um todo. O foco do manejo de pragas, pessoal, é estar na lavoura. Então, monitoramento, foco no dia a dia, que não tem segredo para o manejo, tá bom? Todo mundo consegue fazer um bom manejo de pragas estando atento à sua lavoura. Agradeço pela oportunidade novamente e desejo aí também, né, a gente está em época aí já de final de ano, desejo então, uma boa confraternização para todos que estão nos ouvindo, tá? Muito obrigado pelo convite, Anderson. Valeu, Eduardo. Valeu, turma. Até o próximo podcast. Obrigado.